Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues, transmitindo diretamente da sala 4, a sala mais linda do Aula Paraná. Estamos aqui com a Lígia, nossa intérprete maravilhosa, e toda essa equipe que vocês não veem, mas que leva todas as aulas, todos os conteúdos para vocês da melhor forma possível. Bom, temos aqueles recadinhos do coração para vocês, de sempre, né, de praxe. Acesse o Classroom, realize atividade, tá? Caso você esteja acompanhando pela televisão e não tenha acesso ao Google Classroom, entre em contato com a sua escola para retirar e depois devolver as atividades realizadas. E sempre que tiver alguma dúvida com relação a essa aula ou a qualquer outra aula anterior a essa, entre em contato com o seu professor, ele é a melhor pessoa para esclarecer todas as dúvidas que você tenha. Na aula passada, nós vimos a fórmula do termo geral de uma PA. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre a fórmula do termo geral de uma PA e nós vamos explorar as mais diversas formas de utilização dela, ok? Em exercícios e aplicações. Bom, vamos dar uma retomada. Como que funciona a fórmula do termo geral? O termo geral de uma PA é uma expressão matemática que serve para encontrar qualquer termo de uma progressão aritmética. Então, esse qualquer termo nós chamamos de AN, tá? É um termo qualquer. O N vai variar de acordo com a posição do termo que eu quero. Então, digamos que eu queira o oitavo termo, esse AN vai virar A8. Se eu quiser o 15º termo, esse N vai virar 15, então vai ser A15, e assim por diante. O A1 é o primeiro termo, o N é a posição, este N e este N se relacionam, tá? E o R é a razão da progressão aritmética, é a razão da PA. Bom, para que serve a fórmula do termo geral da PA? Para que serve essa expressão aqui? Com ela, eu posso encontrar qualquer um dos elementos que estão nesta progressão, qualquer um dos elementos dessa fórmula. Então, eu posso encontrar o quê? Um termo qualquer, que seria o AN, qualquer termo, A2, A5, A7, A20, qualquer termo. Posso encontrar o primeiro termo, caso eu não tenha, mas eu preciso ter todos os outros. Posso encontrar a quantidade de termos, que seria o N, e posso encontrar a razão, que é o R. Qualquer um dos elementos que tem aqui podem ser obtidos através dessa fórmula, tá? Muito bem. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quantos múltiplos de 5 existem entre 12 e 71? Quantos múltiplos de 5 existem entre 12 e 71? Professora, não é PA? Como assim? Múltiplos? Vamos dar uma olhada. O que são os múltiplos de 5? Os múltiplos de 5, eles são uma sequência de números que vão de 5 em 5, certo? 5, 10, 15, 20, 25, 30, esses são os múltiplos. Quantos números desta sequência existem entre o 12 e o 71? Quantos? Essa é a pergunta. Bom, vamos lá. Qual é o primeiro múltiplo de 5 depois do 12? O primeiro múltiplo de 5 depois do 12 é o 15, certo? E o último múltiplo antes do 71 é o 70. Lembrando que os múltiplos de 5 são aqueles números que terminam em 0 ou em 5, né? Então, vai sendo de 5 em 5. 5, 15, 20, 25, até chegar no 70. Ok? Eu quero saber o quê? Quantos elementos tem aqui nessa progressão? É uma PA finita, certo? Tem uma quantidade finita de elementos, eu quero saber quantos são. Ok. Então, nós queremos saber quantos termos existem nessa PA. Então, vamos pegar as informações que essa progressão nos oferece. O primeiro termo dessa progressão é 15, certo? Ó. 15, 20, 25, então o primeiro termo é 15, nós dizemos que A1 é igual a 15, A1, primeiro termo da PA. A razão é 5, porque ela vai de 5 em 5, e se eu não soubesse, era só fazer o segundo menos o primeiro, você tem a razão, ou o terceiro menos o segundo, você tem a razão. O último termo dessa PA é o termo qualquer, tá? É o AN, como eu não sei qual é o valor do N, então eu vou deixar como AN mesmo. AN equivale a 70, o que é o último termo, vai para 15, 20, 25, vai até 70. Então, o termo qualquer, o último termo, o enésimo termo, vale 70. Nós queremos encontrar o que aqui nessa progressão? Nós queremos encontrar o N, que é a quantidade de elementos que tem nessa progressão. Vejamos então.
Aqui eu vou substituir na fórmula do termo geral as informações que eu tenho. O AN vale 70, AN igual a 70. O A1, o primeiro termo, vale 15, A1 igual a 15. O N eu não sei quanto que vale, então eu vou deixar como N mesmo. O 1 é da fórmula e a razão é 5, então eu substituo o R por 5. Vamos lá. Agora eu posso passar esse 15 aqui subtraindo do outro lado, subtrai 15 de ambos os membros, aqui vai ficar 55. 70 menos 15, 55. É igual N menos 1 vezes 5. Aqui você tem dois caminhos para resolver, tá? Eu posso pegar esse 5 e passar dividindo aqui, ou eu posso distribuir o 5 e colocar a letra de um lado, o número do outro. Tanto faz, tá? Eu preferi aqui passar o 5 dividindo. Então ficou assim, ó. 55 dividido por 5 é igual a N menos 1. 55 dividido por 5 é igual a 11. Então ficou 11. Esse menos 1 somou aqui do outro lado, ficou 11 mais 1. Então, nós temos que o N vale 12. O que quer dizer isso? Esse 12 quer dizer o quê? Que na posição em que o termo vale 70, a posição em que o termo vale 70 é a posição de número 12. Ou seja, até chegar aos 70 são 12 termos. Então, APA, o 70 é o 12º termo dessa PA. Sendo o 12º termo, significa que existem 12 múltiplos de 5 entre os números 12 e 71. Olha só, 15 é o primeiro termo, 20 é o segundo, 25 é o terceiro e assim por diante, o 12º termo é 70. Então, são 12 múltiplos de 5. Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu quero que vocês deem uma copiadinha nesse exemplo 1 aqui, tá? O exemplo está bem completinho, então, é uma PA que tem alguns termos, eu quero identificar qual é o termo de número 70, tá? Vou deixar aí uns minutinhos para vocês copiarem só esse exercício, para ter no caderno aí resolvidinho, já volto. Estamos de volta, então. Copiaram aqui a correção? Agora, eu vou deixar um exemplo aqui, um exercício aqui para vocês fazerem, tá? É mais ou menos parecido com aquele anterior. Considere todos os números inteiros compreendidos entre 101 e 1001. Então, tem uma sequência de números que estão entre 101 e 1001. Quantos destes números são múltiplos de 15? Então, é a mesma coisa que o exercício anterior, só que com um temperinho a mais aqui, porque são múltiplos de 15 dessa vez, tá? Então, você tem que descobrir quem é o primeiro múltiplo de 15, logo após o 101, e quem é o último múltiplo de 15, um pouquinho antes do 1001.
tá? Eu vou deixar aí vocês fazerem. O primeiro termo você vai chamar de A1, o último termo lá você vai chamar de AN e a razão nós sabemos que é 15, porque são múltiplos de 15, tá? Vou deixar vocês pensando aí e já volto com a correção. Estamos de volta, então. Conseguiram encontrar a quantidade de números múltiplos de 15 que estão entre 101 e 1001? Tenho certeza que sim. Pelo menos conseguiram começar aí. Vamos fazer juntos, então. Olha só. Como é que nós vamos descobrir quem é o primeiro múltiplo de 15 depois do 101, tá? Nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir 101 por 15. Se você fizer 101 dividido por 15, mas tem que fazer assim, ó, na chave, tá? Não pode fazer na calculadora. Por quê? Porque você vai descobrir que 101 dividido por 15 dá 6 e sobra 11. O mais interessante é trabalhar com o resto.
Se está sobrando 11, significa que se aqui, ao invés de 101, fosse 4 unidades a mais, ele seria múltiplo, seria divisível por 15, tá? Então aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar 4 unidades a mais, para que ele seja divisível por 15, tá? Então aqui 101, eu vou acrescentar mais 4 e aí eu vou ter 105. Quer dizer que o primeiro múltiplo de 15 depois do 101 vai ser o 105, tá? Então o meu primeiro termo da PA é o 105. Da mesma maneira você vai fazer o quê? 1001, que é o próximo, dividido por 15. 1001 dividido por 15 vai dar um valor lá que você vai ter que acrescentar alguma coisa ou retirar alguma coisa para que você encontre o último múltiplo, tá? Então, da mesma maneira, vai fazer a divisão pela chave, fez a divisão, acrescenta o que faltou ou tira o que sobrou, no caso do maior, para poder encontrar lá exatamente os múltiplos de 15, tá? Então, o primeiro múltiplo de 15 depois do 101 é o 105 e o último antes do 1001 é o 990. Então, nós temos uma PA, 105, 120, etc, etc, 990. Eu quero saber quantos termos tem nessa PA. Então, vamos aqui comigo no quadro, tá? Para a gente encontrar a quantidade de termos. Lembrando que o primeiro termo é 105 e o último termo lá é 990, eu quero saber quantos termos são, ok? Então, eu deixei aqui meio que arrumado já para vocês, ó. O primeiro termo é 105, 120, etc, etc, até chegar lá no 990. Então, vejamos, o primeiro termo dessa PA aqui é 105, então A1 é 105. Deixa eu até mudar a cor para ficar mais fácil. O AN, que é o último termo, é 990, então tá aqui, 990. E a razão da PA, como vai de 15 em 15, são múltiplos de 15, então a razão é 15, certo? Beleza, vamos lá. O AN é o último termo lá, 990. 990. O A1 é o primeiro termo, 105. O N eu não sei, então deixo como N mesmo. N menos 1 vezes a razão, que nesse caso é 15, certo? A N igual a 1, 105, mais N menos 1 vezes 15. Vamos passar aqui o 105 subtraindo do 990. 990 menos 105. 990 menos 105 é igual a N menos 1 vezes 15. 990 menos 105 vai ficar 885. 885 igual a N menos 1 vezes 15. Aqui eu vou passar esse 15 que está multiplicando, o N menos 1, ele vai passar dividindo aqui desse lado. Então, 885 dividido por 15. Aqui daria para vocês distribuírem também, tá? 15 vezes N, 15 vezes menos 1, também dá certo. Igual a N menos 1. 885 divididos por 15 vai ficar 59. Então, aqui fica 59, é igual a N menos 1. Eu vou passar aqui para frente, para não ficar muito pequeno. O 1 aqui está subtraindo desse lado, vamos somar do outro lado. Então, vai ficar N igual a 59 mais 1 e, portanto, N é igual a 60. O que significa esse 60? Esse 60 significa que o 60º termo, o termo de número 60, ele é o 990, certo? O termo 60 é o 990. Então, existem 60 termos até chegar lá no 990, certo? A PA tem 60 termos. O 60º termo, lá os termos de número 60, é o termo 990. Então, existem 60 múltiplos de 15 entre os números 101 e 1001. Então, vejamos, ó, o primeiro é o 105, 120, etc, etc. Lá o 990 é o termo de número 60. Ok? Então, é isso. Muito bem, vamos para o próximo, exercício número 2. Numa estrada, existem 2 radares instalados no acostamento. Um no quilômetro 3 e outro no quilômetro 88. Entre eles serão colocados mais 16 radares, mantendo-se entre 2 radares consecutivos sempre a mesma distância. Determine em quais marcos quilométricos deverão ficar esses novos radares. Então, a gente tem o quê? Nós temos entre o quilômetro 3 e o quilômetro 88, serão colocados 16
radares sempre na mesma distância. Eu quero saber em qual posição, em qual quilômetro deve ficar cada um dos radares aqui nessa rodovia, tá? Então, trata-se de uma progressão aritmética, tá? Onde o primeiro termo é 3, o último termo é 88 e a razão eu não sei. Mas eu sei que ela deve ter 16 termos entre o 3 e o 88. Então, aqui a gente vai procurar encontrar o quê? A razão, tá? Vou deixar aí vocês pensando, já volto. Muito bem, estamos de volta, então vamos dar uma olhadinha aqui como é que vai ficar esse exercício 2. Então vamos lá. Tem uma estrada que já tem 2 radares. Um está no quilômetro 3, o outro está no quilômetro 88, tá? Serão colocados mais 16 radares entre esses dois, ok? Sempre mantendo a mesma distância. Então a pergunta é,
em quais quilômetros estarão os radares? Em quais quilômetros dessa rodovia estarão os radares? Bom, vamos lá. É uma progressão aritmética. Por quê? Porque os radares ficam sempre à mesma distância uns dos outros, tá? Então, foi definido no exercício que vai ter um radar sempre mantendo-se à mesma distância. A primeira coisa, então, a saber é quantos radares serão colocados. Quantos eu vou colocar? Bom, já tem 16, já tem 2, tá? Que está um no quilômetro 3, um no quilômetro 88. Serão colocados mais 16. Então, ao todo, ficaremos com 18 radares, certo? 18 radares. Significa que a PA é uma PA de 18 termos. 18 termos. O primeiro termo é o 3 e o último termo é o 88. Eu quero saber quem são os outros ali no meio, tá? Vai chegar a 18 termos, quem são esses termos ali entre o 3 e o 88? Então, vejamos. O primeiro termo, A1, é 3, então eu coloquei aqui, ó, A1 igual a 3. O último termo, o A18, que é o último termo, vai ser 88, tá? Por que eu coloquei como A18? Porque eu sei que são 18 termos, então esse 18 é o termo, o último dessa sequência. O número de elementos é 18, então N vale 18 e eu quero saber a razão, tá? Sempre que você fizer aí no seu caderno, coloque assim os dados bonitinho do que você vai usar para construir a resolução. Fica mais organizado e você vai entender o que significa cada coisa, tá? Então, ó, o N é 18, são 18 termos, o A1 é 3, primeiro termo, o A18 é 88, o último termo, e a razão eu não sei, ok? Então, substituindo aqui na fórmula, o AN vai ser o A18, tá? O A1, o N vai ser 18. Eu fiz aqui primeiro essa substituição por 18 para vocês entenderem que esses dois valores se relacionam, tá? Por isso que eu só fiz a substituição desses dois. Mas você poderia ter substituído tudo já na primeira. O A18 é 88, o A1 vale 3, 18 menos 1 é 17, vezes a razão que eu não sei, tá? Eu não sei qual é a razão. Passando aqui o 83 subtraindo dos dois lados, o 3 subtraindo, ficou 88 menos 3, é igual a 17 vezes a razão. 88 menos 3 ficou 85, é igual a 17 vezes a razão. Dividimos tudo por 17, ficamos com 85 divididos por 17 é igual a razão, que me dá uma razão de 5, ou seja, haverá um radar a cada 5 quilômetros, ok? Fazendo aqui esse cálculo, nós descobrimos que para que o primeiro termo seja 3 e o último termo seja 88, nós temos, e para colocar 18 números entre eles, tem que ser de 5 em 5, ok? Então, a razão é igual a 5, significa um radar a cada 5 quilômetros. Então, aonde estarão os radares? Aqui, como o exercício pediu, determina em quais quilômetros vai ter, em quais marcos quilométricos vai ter, eu desenvolvi a sequência inteira aqui para vocês, tá? Então, vai ter um no quilômetro 3, outro no quilômetro 8, outro no 13 e assim por diante, até chegar no quilômetro 88, indo de 5 em 5, beleza? Então, tá aqui a nossa resposta, são esses marcos quilométricos onde nós teremos os radares, tá? Último exercício de hoje, exercício número 3. Em uma PA, cujo segundo termo é igual a 5 e o sexto termo é igual a 13, qual será o valor do 20º termo? Então, o primeiro termo é 5, o sexto termo é 13, quanto que vai ser o 20º termo? Letra A, 13, letra B, 40, letra C, 41, letra D, 42 ou letra E, nenhuma das alternativas, beleza? Deixo aqui a fórmula do termo geral, pensem um pouquinho, pensem com carinho, tá? Aqui a gente precisa saber o quê? A gente tem que saber qual é o valor da razão também e tem que saber qual é o valor do primeiro termo, que não tem, tá bom? Então, eu vou deixar vocês pensando aí e já volto com a resolução.
Estamos de volta. Esse dá um pouquinho mais de trabalho, né? Vamos lá. Eu quero encontrar o A20, tá? O 20º termo dessa sequência. E ele me deu algumas informações. Ele me disse que o segundo termo vale 5, tá? E que o sexto termo vale 13. Então, eu fiz aqui um esqueminha para ficar mais fácil de entender. Ó, o primeiro termo, 5, terceiro, quarto, quinto, 13, etc. Eu quero o 20º termo, ok? Então, eu não tenho o primeiro termo. Para eu encontrar o 20º termo, eu precisaria ter o primeiro termo e a razão, tá? Eu não tenho. Então, eu preciso encontrar primeiro quem são esses termos. Olha só. Vamos substituir, vamos calcular aqui ó, qual é a razão ou tentar encontrar alguma coisa usando o segundo termo que foi dado e o sexto termo que foi dado. Então, a partir da fórmula geral, nós temos o seguinte. O segundo termo, o A2, é o quê? É o primeiro, o A1, mais 2 menos 1, que vai ficar, vamos colocar aqui 2 menos 1, vezes a razão, tá? Então, o A2 é quem? É o A1, mais 2 menos 1, 1, é o A1 mais a razão, tá? Você vai somar um número ao termo. Da mesma forma, eu posso dizer que o sexto termo, considerando aqui o sexto termo, então, vou fazer em paralelo aqui, ó. O sexto termo vai ser quem? Vai ser o primeiro termo, certo? A1, o primeiro termo, mais, aqui eu vou substituir por 6. Então, 6 menos 1 vai ficar 5. Então, 5 vezes a razão, tá? Ó, o A2 é o A1 mais a razão uma vez. O A6 é o A1 mais a razão 5 vezes. 5 vezes a razão, ok? Vamos lá. Qual é o valor do A2? O A2 vale 5. O segundo termo vale 5. Então, eu vou substituir aqui. 5 é igual a 1 mais a razão. O A6 vale 13. Então, 13 é igual a 1 mais 5 vezes a razão. Ok? Veja que nós temos duas equações e duas incógnitas, tá? Eu tenho que descobrir o A1 e a razão nas duas equações. Então, eu vou fazer assim, eu vou isolar nas duas o A1, tá? Aqui nós vamos resolver o sistema de equações de um jeito diferente, sem montar aquele sistema tradicional que vocês estão acostumados, tá? Eu vou isolar aqui nas duas o A1, então vai ficar assim, ó, a razão somando desse lado subtrai do outro, então vai ficar A1 é igual a 5 menos a razão, ok? Ó, passei a razão para cá, negativo, só inverti o lado para ficar mais didático, mas aqui vocês podem trabalhar como vocês preferirem. Aqui também eu vou passar esses 5 vezes a razão, 5 razão para cá, vai ficar A1 é igual a 13 menos 5 vezes a razão, ok? Então, eu isolei aqui o A1 nos dois membros. Veja só, A1 é quem? A1 é 5 menos a razão. Por outro lado, A1 é 13 menos 5 vezes a razão. Então, eu faço o quê? A1 aqui, os dois são iguais, tá? Se está dizendo que A1 é igual a isso e A1 é igual àquilo, então isso é igual àquilo. A gente pode juntar os dois. Então, vai ficar assim, 5 menos a razão é igual a 13 menos 5 vezes a razão, ok? Isolei aqui o A1 nos dois membros e igualei aquilo que era igual a A1. Agora, temos que encontrar o valor da razão, tá? Para isso, eu vou passar os 5 razão para cá e esses 5 para lá. Letra para um lado, número para o outro, tá? Vai ficar 5R menos R é igual a 13 menos 5. Então, acompanha aqui, ó. Esse daqui veio para esse lado e esse número aqui foi para o outro lado. Então, o 5 foi para um lado e a 5 razão veio para um lado. 5R menos 1R vai ficar 4R. E 13 menos 5 vai ficar 12. 12, certo? 13 menos 5 vai ficar 8. 13 menos 5 vai ficar 8. Então, 4R é igual a 8, R é igual a 8 dividido por 4. Portanto, a razão vale 2, certo? Razão igual a 2. Descobri que a razão vale 2. Descobri que a razão vale 2, agora eu consigo descobrir o primeiro termo. Como? Aqui, ó, ou aqui, tanto faz, tá? Se o primeiro termo é 5 menos a razão e a razão vale 2, então é fácil descobrir qual é o valor do primeiro termo, tá?
Eu tenho aqui que o primeiro termo é 5 menos a razão e eu sei que a razão é 2. Então, o primeiro termo é 5 menos 2, logo o primeiro termo é 3. Agora fechou. Eu sei que a razão é 2 e eu sei que o primeiro termo é 3. Feito isso, nós podemos encontrar agora o 20º termo da PA apenas substituindo na equação, tá? Então, eu vou chamar vocês aqui na tela que nós vamos continuar a correção aqui agora, tá? Descoberto quanto que é o valor, aqui eu deixar resolvido para vocês da mesma maneira que eu fiz ali no quadro, tá? 5 menos R é igual a 13 menos 5R, isolei aqui o R, descobri que a razão vale 2 e descobri que o primeiro termo vale 3, certo? Fazendo aquelas substituições que eu mostrei para vocês. Agora joga na fórmula do termo geral. Eu quero o 20º termo, então o N vale 20, o A1 vale 3 e o R vale 2. Substituindo aqui o A1 por 3, fica 3 mais N é 20, 20 menos 1, vezes a razão que é 2, vai ficar 19 vezes 2, que é 38, 38 mais 3, o 20º termo vale 41, ok? Então, o 20º termo dessa PA é 41, alternativa correta, letra C, ok? Então, foi isso por hoje. Nessa aula você aprendeu algumas aplicações das progressões aritméticas. Na aula que vem, vamos ter mais ainda aplicações, mais exercícios trabalhando com PA, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima aula, sejam extraordinários!